Amados de Cristo, a paz do Senhor. Jesus continue abençoando, fortalecendo grandemente sua vida. Você também que está em casa, está nos acompanhando, você que está em qualquer lugar acompanhando através do online, que Deus também continue abençoando e te fortalecendo em mais um momento de aprendizado da palavra do Senhor para o fortalecimento espiritual nessa caminhada que não é nada fácil. Irmãos, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8 e desde já a igreja está linda demais, glória a Deus. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. A gente sabe que estamos vivendo dias difíceis e a fidelidade ao Senhor realmente é para aqueles que realmente temem a Deus e entendem que essa caminhada precisam do Espírito Santo. Que bênção, viu? Que noite abençoada, irmãos. Louvores lindos, nós já começamos com quebrantamento, então isso é muito bom. A igreja do Senhor Jesus, ela é viva e que continue assim para a glória do nome do Senhor. Nós estamos numa caminhada, e uma caminhada que requer muito a nossa atenção. Nós estamos adentrando num assunto muito importante a respeito de batalha espiritual. E se a gente entende o significado e como essa dinâmica ela funciona, nós sairemos mais do que vencedores na prática do que nós chamamos de batalha espiritual. É bom ouvir que Jesus venceu. É bom saber que em Cristo somos mais do que vencedores e é bom também vencer essas batalhas na prática. Por isso que nós estamos aí firmes nessa caminhada. E a palavra do Senhor em Romanos no capítulo 8, um texto bastante conhecido dos amados irmãos. Esse texto ele traz um alerta muito grande, porque tem a responsabilidade de Deus e também tem a nossa responsabilidade. E eu quero ler com você, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 9. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Então aqui a gente já vê o apelo de Jesus, o apelo de Deus, que não andam segundo o quê? Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 5. Porque os que são segundo a carne, o que é que eles fazem? A Bíblia declara que eles se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por quê, irmãos? A Bíblia revela também. Porque a inclinação da carne, olha só como isso é forte. A inclinação da carne, ela é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, avance um pouquinho para 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6:20, a Bíblia diz assim: glorificai a Deus, onde, irmãos? No vosso corpo. E no vosso? Os quais pertencem a quem? A Deus. No último encontro, eu preciso colocar dessa forma, que nós tivemos, foi apresentado que temos pelo menos 3 adversários. Se estamos numa batalha, nós temos adversários. E Jesus, aprendendo da palavra do Senhor, a gente sabe que Jesus nos coloca nessa batalha. É importante lembrar esses 3 adversários. Quem consegue aí relembrar os 3 adversários que nós lutamos? A carne, o diabo e o mundo. São 3 adversários, pelo menos, a princípio, nessa batalha espiritual. Claro que no nosso último encontro a gente deu uma pincelada e passamos por esses 3 adversários de uma forma até que requer uma certa atenção para pelo menos um desses adversários, que é a nossa carne. Então eu não posso apenas mencionar esses 3 adversários, trazer aqui um contexto na palavra do Senhor,
sem aprofundar ainda mais nesse que talvez seja o maior adversário das nossas vidas, que é a nossa própria carne. E para isso, de maneira individual, precisamos olhar para a palavra do Senhor e saber que nos dias atuais o pecado ele tem tomado uma nova terminologia. Parece algo que as pessoas não se preocupam muito quando se fala de pecado, porque nada faz mal, quase tudo é aceitável, e a carne ela acaba se alimentando de ideias como essa e muitas pessoas são derrotadas. O evangelho, ele é evangelho de arrependimento. Mesmo trazendo boas novas, a gente precisa entender que o evangelho que Jesus ordenou, ele é um evangelho que se baseia também no arrependimento das pessoas. Arrependei-vos, pois, e crede no evangelho. Então está atrelado a esse arrependimento. E é importante lembrar que nos dias de hoje, em muitos cultos não se fala que a pessoa tem essa necessidade, precisa se arrepender. Aí as pessoas entram em alguns cultos, se maravilham com os louvores, mas elas saem vazias, porque elas não são estimuladas a entender que o arrependimento, ele é necessário nessa empreitada. E para isso a gente precisa conhecer as obras da carne que estão atreladas na vida de todos. Seja você conhecedor de Jesus ou não, as obras da carne, elas ainda insistem em fazer parte da caminhada cristã. Independente da sua idade, você precisa estar atento a isso. Eu tenho falado aqui várias vezes o que Jesus falou para nós, que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Por que essa carne ela é fraca? Em várias passagens das Escrituras, revela como é essa estrutura do homem. Lá nos Salmos, por exemplo, a Bíblia mostra que Deus sabe que nós somos pó, feituras das mãos do Senhor, mas que somos como pó. Por quê, irmãos? O corpo carnal, ele é frágil, e ele expressa, por conta do pecado de Adão, essa fragilidade. E o que é que vem com essas fragilidades já num corpo que é frágil por natureza? As inclinações para a carne. Você já parou para pensar como você é inclinado para determinadas coisas que você não quer fazer, mas acaba fazendo? Então isso precisa ser evidenciado nas Escrituras para que a gente possa entender quais são essas obras que fazem parte da nossa vida e como combater para sermos mais do que vencedores. Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 19, 20 e 21. A Bíblia diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são elas, olha só, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, isso aqui é muito forte. Pare e pense comigo, estamos numa batalha espiritual. E estamos desconstruindo aquela ideia de que toda batalha espiritual, quando somos derrotados, a culpa é do diabo, única e exclusivamente do diabo. Eu quero me deter com os irmãos e me aprofundar junto com os irmãos a respeito desse inimigo que pode ser mortal nas nossas vidas. Somos nós mesmos. A nossa carne, ela grita. E essas obras aqui, especificadas pelo apóstolo Paulo, elas não estão aqui por acaso. É interessante que ele poderia simplesmente dizer, olha, as obras da carne, elas são perigosas, fiquem atentos, mas Deus é tão detalhista, que ele descreve cada uma delas com maestria, e mostra que semelhantes a essas que foram descritas, também, para que nada fique de fora. Por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é prostituição, por exemplo. A gente sabe, e a mídia, pelo menos a mídia popular, ela está repleta de prostituição. E nas entrelinhas, estimulando a prostituição em toda a faixa etária. O que é a prostituição, senão uma relação sexual ilícita? Você quer ver uma coisa? Não se fala muito sobre sexo no ambiente familiar. Porque as pessoas demonizaram tanto uma prática que foi concedida pelo próprio Deus, no tempo certo, no momento certo, com a pessoa certa, que se falar disso se torna um tabu.
por conta das pressões das obras da carne, onde a prostituição, ela faz parte. Relação sexual ilícita. Mas aí dentro dessas obras da carne, o apóstolo Paulo declara e relata aqui também a respeito da impureza. Impureza nada mais é do que algo sujo, poluído, que foi adulterado. Ele fala também, usa uma palavrinha aqui que é pouco usada nos dias de hoje, a lascívia. O que é a lascívia? É indecência. Lascívia nada mais é do que sensualidade, irmãos. A lascívia, ela é dissolução, ela é desenfreio sexual. A lascívia é libertinagem. E aí ele continua dizendo, ele fala a respeito da idolatria. O que é idolatria? Aí eu listo aqui, por exemplo, adoração ou culto prestado aos ídolos ou deuses falsos. E olha que muitas pessoas, por isso que quando Paulo ele fala das obras da carne, ele diz, e coisas semelhantes a essa. Porque você pode até pensar, eu não sou adorador de deuses estranhos, mas talvez você colocou algo na sua vida que está se tornando um Deus e determinando a sua caminhada. Isso pode ser um marido, a esposa, um filho, um trabalho. Isso tudo está tomando e pode estar tomando o lugar de Deus. E a Bíblia condena a idolatria. E aí Paulo ele fala a respeito da feitiçaria, que é um emprego de feitiços, encantamentos, adivinhação, sedução. Mas isso a gente não vê no meio do povo de Deus, vê e muito. Tem muito mantra sendo dito pelo povo de Deus, repetindo palavras de cunho cristão, para que Deus venha abençoar a pessoa. Tudo isso faz parte do cunho de feitiçaria. A Bíblia fala como obra da carne, e aqui muitos menosprezam, inimizades. Inimizades, irmãos, é obra da carne. Falta de amizade, aversão às pessoas. Porfias, o que são as porfias? Nada mais é do que discussão ou contendas de palavras. Porfias. As pessoas estão brigando por besteira. E estão usando palavras torpes, ainda que palavras verdadeiras, mas usando de qualquer forma. O importante é eu falar a verdade, eu não estou nem aí. Mas o diabo é sujo. E se estamos lutando contra a carne, nós precisamos abolir as porfias. Você quer ver outra coisa? Em algumas versões, no lugar de ciúmes, aparece aí emulações. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que em algumas versões tem aí essa palavra tão antiga, emulações, quando algumas versões mais modernas já traz aí a tradução como ciúmes. E não somente no ciúme amoroso no relacionamento, mas ciúmes entre os irmãos, de uma forma geral. E Paulo estava preocupado com isso. Olha outra coisa, que faz parte da obra da carne, que é descrita aqui em Gálatas. Iras. Pessoas iradas. O que se mais vê são pessoas iradas, irmãos. Pessoas coléricas, pessoas raivosas, pessoas indignadas, pessoas com desejo de vingança. Isso é muito perigoso. Aí ele fala das pelejas, dissensões, as heresias, as invejas, os homicídios, tudo isso chama a nossa atenção. Ele fala também de algo que algumas pessoas menosprezam. Ele deixa para o final para falar das bebedices e glutonarias. Um pecado que tem permeado a vida de muitos cristãos, por incrível que pareça. Vícios, pessoas se embriagando, porque se utilizaram de alguns versículos fora de contexto para poder se embriagar. E a glutonaria, que é o vício de comida, que é aquela pessoa que não consegue se controlar, mas ela come de uma forma voraz. E isso é perigoso. Se a Bíblia fala que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo, eu preciso entender que o meu corpo também faz parte dessa batalha espiritual. Eu não posso menosprezar isso. Porque o homem, ele foi feito por Deus para ser santuário do Espírito Santo. A gente não pode se esquecer disso. 1 Coríntios capítulo 6, 19. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 6, 19. Eu preciso apresentar todo esse aspecto da batalha espiritual, da carne, na verdade, porque isso vai facilitar você utilizar as armas corretas para vencer esse contexto. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo.
E o próprio Espírito Santo, porque nós somos templos do Espírito Santo, ele vai nos fortalecer para a gente conquistar vitórias nessa batalha contra a carne, que é tão maléfico, mas a gente não pode menosprezar isso, não podemos menosprezar a nossa natureza. A gente precisa aprender a andar na prática, andar no Espírito, praticando, exercitando, fazendo a devocional diária, lendo a palavra do Senhor, orando, meditando. Mas para que isso aconteça, dia após dia, precisamos crucificar a nossa carne. Porque se isso não for feito, a carne ela vai prevalecer, irmãos. Sabe por quê? Todos os desejos, a cobiça, as paixões, todos os estímulos pecaminosos estão presentes nas nossas vidas. E não se engane, por mais maduro que você seja, ou madura, ou por mais inocente e aparente, todos nós temos paixões e precisamos aprender biblicamente a dominar sobre elas, nos conscientizando que o arrependimento, ele é crucial para o início da vitória em Cristo nessa batalha. Agora, esse passo, ele é muito importante, ele é fundamental para que os desejos na carne, ele possam ser vencidos. Como é que eu faço isso? Como é que eu busco esse entendimento? Como é que eu olho para a palavra de Deus com olhos espirituais para que isso aconteça? Dia após dia, a rendição a Jesus tem que ser total. Não pode ser parcial. Quando você entregou sua vida a Cristo, você disse para Ele no seu coração e testemunhou para as pessoas: Senhor, eu não tenho capacidade de tomar conta da minha vida, como o Senhor tem. Então, sem reserva, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor possa dirigir a minha vida. Porque agora eu saí da condição de escravo do pecado e me tornei escravo da justiça. Assumindo essa condição de arrependimento na prática, Jesus, por meio do Espírito Santo, vai começar a falar com você. E sabe o que é que vai acontecer? Ao invés das obras da carne, elas começarem a gritar na sua vida, o fruto do Espírito, ele vai começar a cantar mais alto. E isso só acontece com a sua atitude, você que já conhece a Jesus. Você tem que dar esse passo. É aquilo que eu venho falando aqui várias e várias vezes. Jesus morreu por mim e por você numa cruz. Eu não poderia fazer isso para me salvar. Jesus fez. Aquilo que eu não podia fazer, Jesus fez por mim. Jesus fez por você. Mas então, o que é que eu faço agora? Eu tenho que me render a Ele dia após dia, para que essa manifestação do fruto do Espírito, ela possa ser evidente e combater as obras da carne. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, volte lá para Gálatas 5, porque em contraste com as obras da carne, nós temos o fruto, e algumas pessoas até falam a respeito dos frutos do Espírito. É o fruto, é no singular. Agora, dentro desse fruto, é que a gente encontra aqui essa diversidade. É como uma tangerina, uma laranja, que tem vários gomos. Então, olha o que encontramos em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Você está comigo? Diz assim a palavra do Senhor: para trazer regozijo e forças ao seu coração, você que tem lutado contra a carne. A Bíblia diz assim, ó: mas, repare que o apóstolo tinha falado das obras da carne, agora vem a conjunção adversativa, tudo contrário àquilo que foi falado anteriormente. Mas, o fruto do Espírito é o que, irmãos? Amor, o que mais? Alegria, o que mais? Paz, o que mais? O que mais? Vai dizendo. Sim. Mansidão e... Contra estas coisas, a Bíblia diz o quê? Não há lei. Repare que tudo isso aqui é sobrenatural. As pessoas são derrotadas muitas vezes, e cristãs, porque tentam colocar aqui o fruto do Espírito como algo natural. Irmãos, por natureza, nós somos inimigos de Deus. Precisamos do poder do Espírito Santo para que o fruto, ele seja manifestado nas nossas vidas. E esse fruto do Espírito, ele traz virtudes para que possam combater com as obras da carne. Por exemplo, quando a Bíblia começa aqui com amor, muita gente não sabe o que é amor, por isso que falham, porque associam amor ao sentimento humano, ao sentimento mundano, aquilo que é passageiro. A Bíblia fala que o amor jamais acaba. Então eu tenho que olhar, e a Bíblia começa com o fruto do Espírito que envolve amor. O que é que significa isso? Eu tenho que me dedicar a Deus em atitude e ao meu irmão.
É uma dedicação total de um ser para com o outro. Lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu filho. Repare, ele amou, ele deu. Aí o segundo gomo desse fruto do Espírito é a alegria. O que é alegria? O que é alegria? A alegria do mundo, e vimos, ela é passageira, é momentânea. A alegria do mundo depende de circunstâncias, pessoas e bens materiais. Mas a alegria que é sobrenatural, que é gomo do fruto do Espírito, ela independe da sua condição financeira. Ela independe das pessoas que circundam você. Ela independe de qualquer situação externa para que você possa viver essa alegria, porque é sobrenatural. Ou pare e pense comigo, como é que algumas pessoas que têm tudo, mas não têm alegria, começam a olhar para alguém que aparentemente não tem nada, sendo que aquela pessoa tem tudo, que é a alegria que vem de Deus. E aquela pessoa é tão feliz, eu tenho tudo, mas não consigo me alegrar. É uma geração de pessoas deprimidas, depressivas, uma geração de pessoas ansiosas, porque elas não conseguem entender, eu trabalho, eu tenho uma boa condição, eu tenho uma boa renda, eu tenho família, mas é uma tristeza que me toma, que eu estou à base de medicamentos. Isso é perigoso. E pessoas estão sendo aconselhadas a serem dependentes das soluções do mundo para viver uma falsa alegria. Estão envolvidas em terapias intermináveis, diferente do aconselhamento bíblico. Aí a Bíblia fala que também o fruto do Espírito, ele é o quê? Ele é paz. Aí aprendemos, no último encontro, que Jesus fez o que com a paz? Deu e fez o que mais? E deixou. A paz de Jesus, ele dá e deixa. E ele disse, não vos dou como o mundo a dá. Aí alguém diz assim, a minha vida em casa é um inferno. Eu não tenho paz, mas espera lá, então Jesus, ele foi mentiroso ou tem alguma imperfeição nele? Se você conhece a Jesus e no seu trabalho a vida é um inferno, em casa a vida é um inferno, você não tem paz, então talvez a paz que você está recebendo seja uma paz dependente das circunstâncias. E Jesus diz, a minha paz ela independe das circunstâncias. Você pode usufruir disso. Aí a minha versão traz o próximo gomo, longanimidade. O que é a longanimidade? Notem que é tudo atitude, viu? O que é longanimidade? É o famoso pavio longo. É o amor esperando. Ninguém quer mais esperar nada não, irmãos. Todo mundo quer tudo de vez. Ninguém quer esperar não, porque as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que elas estão sentindo. E o fruto do Espírito é longanimidade. Aí a Bíblia diz que o fruto do Espírito também é benignidade. O que é a benignidade? Se a longanimidade é o amor esperando, o que é a benignidade? É o amor que se compadece. Isso é benignidade. É aquele amor que se compadece. Porque está atrelado à bondade. O que é a bondade? Além do amor que se compadece, que é a benignidade, a bondade é o amor que se doa, que se entrega. Aí os três, a parte final, os três últimos gomos, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí isso aqui me chamou a atenção, porque dentro desse contexto aqui, o primeiro aspecto, por exemplo, os primeiros três, olha que coisa interessante. Amor, alegria e paz. Repare que essas três primeiras qualidades do fruto do Espírito, elas estão relacionadas com situações da vida cristã. Situações comuns, mas que são referentes a Deus. Aí na segunda leva que a gente tem aqui, ó, longanimidade, benignidade e bondade. Qualidades da vida cristã que dizem respeito à convivência com o próximo. Aí alguém diz assim, ó, eu estou cultuando a Deus em casa. Por isso que eu sempre digo, você que está acompanhando, se você pode, esteja no culto. Se você não pode, a gente entende. Por isso que ainda a gente continua transmitindo para aquelas pessoas que não podem estar no culto. Porque no culto, estabelecendo relacionamentos, que você pode colocar em prática os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Então entenda isso. O terceiro aspecto, as três últimas qualidades, que é fé, mansidão e domínio próprio, essas qualidades dizem respeito ao nosso ser interior.
Primeira leva, relacionamento com Deus, que é muito importante. Segunda leva, relacionamento com o próximo. Terceira leva é muito importante. Isso começa a nutrir e transformar o nosso ser interior, que é onde as batalhas começam, a nossa carne. Aí sim eu começo a entender que dá para controlar as concupiscências da carne, os desejos desenfreados. Sem medicamento, sem terapias intermináveis, eu posso olhar para a palavra do Senhor e ela vai dizer para mim que as minhas paixões carnais, elas são até fortes, querem controlar as minhas emoções, a minha mente, a minha vontade, as minhas vontades, mas porque eu estou firmado em Jesus, eu posso lidar com todas essas paixões. Elas não terão mais domínio sobre a minha vida. A primeira escolha é se render aos deleites da carne. Não tem meio termo. Você não pode adorar a Deus adorando a carne. Não existe isso, eu adoro um pouquinho a carne, eu sou inclinado um pouquinho para isso aqui e um pouquinho para Deus. Não existe meio termo. Ou você escolhe caminhar na corrupção, na escravidão do pecado, até atingir a morte espiritual, ou com a graça de Deus, pelo fruto do Espírito, você deixa Deus agir na sua vida, para que você possa viver em santidade e caminhar em verdadeiro poder. E quando eu trago essa palavra poder, é porque se o nosso corpo, ele é o que de Deus mesmo? Templo do Espírito Santo. Nós temos o poder de Deus habitando em nós. Poder que poucos tiveram no Velho Testamento. Poucos, para um propósito específico, mas nós temos o poder de Deus. Então, pastor, o que é que a Bíblia fala de maneira muito prática e muito clara, para que a gente possa vencer as batalhas contra nós mesmos, contra a carne que nos aflige? Irmãos, esse poder, se você entende que esse poder que existe na sua vida, ele vem da graça de Deus, você já tem aí pelo menos 90% do caminho andado. É importante entender isso. Abra sua Bíblia em Tito. Tito capítulo 2. Tito 2, versículos 11 e 12. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus, ela fez o que, irmãos? Ela se manifestou salvadora a todos os homens. A minha versão ainda traz assim, ó. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, e o que mais? Olha aí, as concupiscências, uma outra versão traz, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos de que forma? Vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Repare que isso aqui é a graça de Deus que se manifesta na vida de todo aquele que crê. Irmãos, a graça de Deus é tão maravilhosa que dentro desse texto aqui ela não somente salva, mas ela prossegue ensinando a você renunciar. Notaram como é importante o contato com Deus todos os dias? Porque se você não tem contato com Deus, você não vai vencer. Você até vai ouvir que você é mais do que vencedor, mas na prática não vai vencer. Você precisa de contato com Deus. Deus é pessoal, Deus se comunica. E Ele mostra que também te capacita para que você mantenha essa salvação maravilhosa que foi otorgada por meio de Jesus. Essa graça de Deus, ela tem o poder de salvar e de ensinar. E mais, de fortalecer na sua caminhada. Eu não estou querendo oferecer aqui nada fora do comum, para algumas pessoas que pensam assim, então é algo místico, vai acontecer, todos os desejos carnais irão sumir? Não, não vai sumir. Os desejos estão em nós para que a gente possa lidar com eles. Eu preciso dominar sobre os meus desejos. Eu não vou anular os meus desejos. Deus não quer que você anule os seus desejos. Ele quer que você aprenda a lidar com os seus desejos. Porque senão, irmãos, tem uma ideia errada e que muitos são ensinados, que depois que você é crente, você não tem mais desejo. Tem. E mais desejo pecaminoso. É por isso que esse adversário com relação ao diabo, com relação ao mundo, a carne é o pior. Porque a luta é diária, você está com você mesmo todos os dias. Tendo que dominar aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça e você não sabe por que veio. Ou quantos, fazendo uma atividade comum, de repente vem um pensamento e você diz assim, misericórdia, Jesus. Que é isso que veio na minha cabeça? Você não sabe de onde veio. É um dardo tão miserável que chega e você diz, eu vou me ajoelhar aqui para orar.
porque eu não sei de onde, ainda diz assim, ó, eu não sei de onde diabo veio isso. Aí a Bíblia fala que o diabo ele lança dardos inflamados. Claro que vem dele. Ele sabe das suas fraquezas, o que é que ele faz? Ele prepara um prato cheirosinho, para que se você não tiver o domínio, é o inverso. Os desejos eles não podem nos dominar, não significa que eles vão embora, mas você precisa dominar sobre eles. Aí em 2 Timóteo capítulo 2, abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, olha só, eu fico impressionado com os ensinamentos de um homem preso, o apóstolo Paulo, ensinando para o jovem Timóteo, que tinha toda uma liberdade e estava crescendo nos caminhos do Senhor. 2 Timóteo 2, versículo 1, fortifica-te onde, irmãos? Na graça que há em quem? Em Jesus. Então repare, é minha obrigação, é minha responsabilidade me fortalecer na graça de Jesus, porque o querer de Deus é que todos sejam fortalecidos por essa graça maravilhosa. Não é somente saber do favor imerecido, porque, irmãos, a gente sabe que existem inimigos invisíveis, forças ocultas. O diabo anda ao nosso derredor, olhando para a graça de Cristo, nos fortalecendo nessa graça, poderemos lidar com a nossa carne. A gente não tem como medir o poder de Deus, porque Deus é todo poderoso, mas a gente sabe que nessa graça nós somos fortalecidos. Ele é dono de todo o poder e nos dá esse poder. Vá lá para o Salmo, abra sua Bíblia lá no Salmo 62, abra sua Bíblia no Salmo 62, Salmo 62, 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a quem? A Deus. O poder pertence ao Senhor. Vá para o Salmo 68, versículo 35. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, o que é que ele faz? Ele dá força e dá poder ao povo. Bendito seja o nosso Deus. Irmãos, a inclinação da carne, ela é morte, mas o Espírito, ele é vida. E o Senhor declarou que a carne é fraca, é verdade. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas eu não posso me acomodar. Ainda que possuindo uma carne fraca num corpo fraco, o poder é meu? O poder é seu? O poder é de Deus. Ele dá força ao cansado, ao abatido, a gente não pode se esquecer disso. Ele está num processo de aperfeiçoamento diante dessa batalha que você trava e que todos nós travamos. E esse é mais um daqueles mistérios que a gente não consegue compreender. Como é que Deus, por sua graça, na manifestação do fruto do Espírito, nos dá forças e poder para lidar com a nossa carne. Você tem os recursos de Deus à sua disposição, só precisa saber usar. E não culpar mais o seu fracasso, não culpar o diabo, não ficar culpando as circunstâncias, o mundo, mas você precisa aprender a olhar para você mesmo e saber que muitos dos seus fracassos, eles são inerentes à sua natureza pecaminosa. E para uma natureza pecaminosa, só o poder de Deus. Mas você precisa se arrepender, tem que se arrepender. E arrependimento, irmãos, é eu estou nessa direção, eu mudo a direção. Eu vou para o lado oposto. E Deus vai lhe dar poder para que você possa lidar com os seus desejos e com a sua carne que é pecaminosa. Pai Santo e querido Deus, obrigado, Senhor. Estamos nessa batalha espiritual, entendendo que precisamos cada vez mais do Senhor. É uma jornada intensa, meu Deus, porque é uma guerra que muitas vezes não fazemos nem ideia. Pensamos que realmente as circunstâncias ela tem um poder dominador, o próprio diabo, mas quando olhamos com profundidade para a Tua palavra, o Senhor nos mostra o quanto a nossa carne é fraca, o quanto nós somos fracos, e apresenta toda essa obra listada, as obras da carne, como são inerentes à vida daquele que não conhece a Jesus. Mas bendito seja o nome do Senhor, que para combater essas obras da carne, o Senhor derramou o fruto do Espírito nas nossas vidas. Nós sabemos, meu Deus, que sem Ti nós não podemos fazer nada. Por isso é que olhamos para a Tua palavra, Senhor, de maneira muito clara e muito objetiva, para que na prática, Senhor, possamos viver como mais do que vencedores, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que a jornada ela é longa, ela não é fácil, mas claro, a gente não precisa, Senhor, entender que isso é um peso nessa caminhada, mas olhando para o Senhor Jesus, vivendo um dia de cada vez,
na dependência plena do Teu Santo Espírito, estabelecendo, Senhor, contato contigo, comunhão com o Senhor, mas vamos desfrutar de todas as bênçãos que são prometidas para nós. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que o Senhor trouxe aqui na Tua casa de oração. Obrigado pela vida daqueles que também estão acompanhando através do online. É bom saber que cada um tem a sua batalha particular. A gente não precisa saber detalhes dessas batalhas, mas sabemos que todos nós enfrentamos batalhas espirituais e podemos vencer em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, porque não há um Deus semelhante ao Senhor, um Deus que ama, um Deus que se compadece de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. É nesse nome maravilhoso que nós exaltamos, é o nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vós. Você que nos acompanhou até agora no online, que Deus te fortaleça e dê uma semana de lutas e vitórias em Cristo Jesus.